Olá pessoal, eu fiz uma enquete no Google Forms, no Google Formulários. Sabe que o inglês do professor Viegas é meio de poucas on the table. Fazendo algumas perguntas para os meus alunos e também para quem segue o meu canal, com sugestões, sobre o que poderia ser feito nas sátiras, sobre o ensino, alguma coisa que queira me perguntar que eu possa responder nos vídeos, alguma sugestão de alguém que possa ser entrevistado no Café com o Professor Viegas. Então vamos ver. Foram 12 respostas até o momento. Já aproveito também para divulgar, vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem segue o meu canal, quiser participar, responder. São apenas 3 perguntas, então é bem rápido para responder e me enviar, que eu vou fazer daí no próximo vídeo respondendo a essas novas questões. Então nessa primeira edição aqui foram 12 pessoas que responderam, dentre elas a Liliane, que é a minha aluna da turma 201, na qual eu sou conselheiro, professor conselheiro. E então a primeira pergunta é: qual assunto de situações que ocorrem na sala de aula você sugere para as sátiras do professor Viegas? E aí ela respondeu: as Sandroletes. Para quem não sabe, então, surgiu uma brincadeira por eu ser o professor conselheiro dessa turma. Como meu primeiro nome é Sandro, as gurias que fizessem parte da minha turma seriam as Sandroletes. Então a Liliane é uma Sandrolete. Não sabia. Porque é da turma na qual eu sou conselheiro. A segunda pergunta, para quem não tinha entendido, é: o que você perguntaria para o professor Viegas que possa ser respondido em um dos meus vídeos? Aí ela botou de novo as Sandroletes. Então eu entendi já, Liliane. Questão 3, quem gostaria que fosse entrevistado pelo professor Viegas? A Sandroletes também, ela respondeu. Então tá, Liliane, no final do ano a gente vê um jeito aí de entrevistar a Sandroletes, Claro que eu já comentei em outros momentos que quando é aluno menor de idade, eu necessitaria de ter uma liberação dos pais para participar dessa entrevista, mas isso a gente pode ver lá no final do ano. E também um assunto, no caso aqui falando sobre a Sandroletes. A segunda pessoa que respondeu foi o Estevan. O Estevan é da turma 203. Respondendo aquela mesma pergunta, da questão anterior, não vou ler de novo a pergunta, até está aqui aparecendo na tela. Ele colocou aqui assuntos mais estranhos que eu acredito que seja que eu, professor, já escutei, Na turma do Estevan, tem bastante coisas estranhas, que são comentadas, Então a gente pode fazer um vídeo, só que tem algumas coisas que não dá pra falar no vídeo, porque eu teria que mudar a classificação para maiores de 18 anos. É verdade. Bom, o próximo que respondeu aqui, o Everson. O Everson é da turma 301. Então, na primeira pergunta ali, sobre as sátiras, ele pede para falar especificamente sobre os atrasos, Então, de repente é um bom assunto para pensar e fazer sobre. Ele não especificou atrasos de quem, Dos alunos ou dos professores? Não interessa para você, palhaço. Questão 2. O que você perguntaria para o professor Viegas que possa ser respondido em um dos meus vídeos? E aí ele colocou aqui: o que o senhor acha da atual direção da escola José Feijó? Pô, Everson, pergunta saia justa, Parada chata. Eu acho que a direção da escola é uma direção nova ainda, Então eles estão aprendendo, lógico, com erros e acertos, É muito fácil as pessoas criticarem, quem está num cargo administrativo, mas quando chega na hora de assumir, ninguém quer assumir, porque é mais fácil ficar criticando, Então, assim, a gente tem que dar valor, eu acho, para a força de vontade para quem quis assumir essa situação sem ganhar muito em troca, Então, eu acho que a direção está no caminho, está aprendendo ainda, lidar com estar na direção, porque é uma direção nova ainda, E a terceira pergunta ali, ele, sobre quem seria entrevistado, e ele sugere ali, então, Pablo Renan da 301.
Everson, eu acho que não só o Pablo, né? Poderia ser um grupo de alunos dos terceiros anos, né? Um grupo de alunos da 301. A gente pode pensar isso até o final do ano. Vamos ver o próximo aqui. É a Fernanda. Fernanda, não sei ler o teu sobrenome aí. É de Sarce, acho que é. Errou! A Fernanda é do curso técnico. Atualmente ela está no 3º semestre. Qual o assunto de situações que ocorrem na sala de aula, né? Que você sugere aí, então. Ela aqui sugere, então, aluno desinteressado que geralmente, vou usar bem o termo que ela usou aqui, pede arrego pro professor no final do semestre. É um assunto interessante. Eu já fiz algo parecido, né? Mas podemos, né, fazer de novo, né? Um outro vídeo, né? E a questão 2 aqui, o que você perguntaria para o professor Viegas que possa ser respondido? E ela responde, a pergunta dela, ela coloca assim: quais as chances de um curso técnico em contabilidade conseguir um emprego efetivo nessa área da contabilidade? Bom, eu não sou da área da contabilidade, né, Fernanda? Eu, apesar de ser professor de estatística no curso de contabilidade e agora de TCC também, não é a minha área. Então, o que eu posso fazer? De repente, tentar conseguir uma pessoa, talvez nem professor da escola, alguém que trabalhe com contabilidade, que pudesse te falar né, na entrevista qual é o mercado de trabalho para quem se forma em contabilidade. E quem você gostaria que fosse entrevistado é pelo professor Viegas, então o professor Guilherme, que dá aula para o ensino médio e também dá aula para o curso técnico. Então aí, professor Guilherme, já é mais um que está pedindo aí que tu me ceda essa entrevista aí, né? Nós já andamos até conversando, só precisamos marcar o horário aí para sair essa entrevista, o pessoal está pedindo, né? O povo pede, né? É verdade. O próximo aqui que respondeu ao questionário, né? O Google Forms, foi o professor Ulisses Borba Santos. né? Eu agora vou te fazer a pergunta que tu me fez uma vez, né? Ele me perguntou uma vez, por que Viegas? Eu te pergunto, por que uma hora é Borba e por que outra hora é Santos? Né? Ou é Borba Santos, ou é Ulisses Borba, ou é Ulisses Santos? Bom, Não interessa, isso é problema meu. Bom, a primeira pergunta então é: qual o assunto de situações que ocorrem na sala de aula, né? Que poderia ser feito naquelas sátiras, né, que eu faço sobre ensino, né? Então ele colocou boas sugestões aí, né? A prova, a saída do turno, a volta do recreio, a ida pro recreio, né? Então são assuntos bem interessantes que eu vou pensar aí. Mas a gente pode conversar mais sobre isso, mais ideias aí, né? E a 2, o que você perguntaria para o professor Viegas que possa ser respondido em um dos meus vídeos? Como surgiu a ideia de fazer as tirinhas do professor Viegas? Para quem acompanha o meu perfil no Facebook, sabe que eu tenho uma página de tirinhas do professor Viegas que eu faço no site Tundu. Para quem não conhece, é só procurar lá. Inclusive eu tenho um tutorial de como fazer as tirinhas do Tundu. E aí então tem personagens que qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas tem vários personagens nas tirinhas que o pessoal já conhece, que também fala de situações da sala de aula. Esse ano eu não pude fazer muitas tirinhas porque eu tô mais envolvido com o canal aí, então aí acaba sobrando pouco tempo e haja criatividade para tudo, né? Mas eu posso fazer um vídeo só falando de como surgiu as tirinhas do professor Viegas. Quem você gostaria que fosse entrevistado pelo professor Viegas? O professor Zumbi. Se o professor Zumbi sou eu mesmo, porque eu vivo com sono, né? Esse foi um outro personagem que surgiu justamente por essa situação de eu estar sempre com sono. Então, eu te convido, professor Ulisses Borba, a me entrevistar, ou seja, entrevistar o professor Zumbi. O próximo aluno aqui que respondeu as perguntas é o David Brum, David Brum, da turma 202. Bom, o David é uma figura. Ele é muito engraçado, né? E daria, inclusive, né, uma entrevista bem divertida, David. E aí ele fala ali na primeira pergunta, né, que tá na tela aí, a resposta dele ali, ele pede pra falar sobre as conversas paralelas em uma das minhas sátiras. Boa sugestão. E aí a outra que ele fala ali a segunda resposta: o Inter vai ser tri da América esse ano? Resposta curta e grossa. vai. E a 3, quem você gostaria que fosse entrevistado pelo professor Viegas? Eu acabei de falar nele, professor Ulisses Borba. Bom, o professor Ulisses já foi a primeira pessoa que deu entrevista
né, para o meu canal. Inclusive, foi um bate-papo ali que nós começamos e aí surgiu a ideia da entrevista e, inclusive, ele é que sugeriu esse nome para o quadro Café com o Professor Viegas, né, que eu achei genial e ficou até hoje. As entrevistas são feitas no Café com o Professor Viegas. É verdade. Na época, eu gravei com webcam do NET, né? E a imagem é bem ruim, né? Bem que nem os alunos dizem. Bem bugada, né? Essa imagem bem bugada aí, né? O David mesmo falou pra mim. Mas as imagens estão muito ruins. Eu concordo com ele, né? No fim, as imagens não ficaram legal, né? Então a gente, de repente, pode fazer uma nova entrevista com ele, né? Até, de repente, tratando de outros assuntos, com a imagem boa, né? O professor Ulisses, então, está reconvidado para uma próxima entrevista. Vamos ao próximo aqui, a Júlia. A Júlia da turma 201. Júlia Borsato. Ela não botou o sobrenome ali, mas eu tô falando. Né? A Júlia, aqui no primeiro, ela pede para falar, né, do professor conselheiro. Surgiu a brincadeira do professor conselheiro e eu já fiz o vídeo do professor conselheiro, mas eu posso fazer outros, a gente pode pensar. Nas duas ela responde, como se sente, né? Ela pergunta, como se sente sendo o melhor professor conselheiro? Me sinto muito bem. Ah, miserável! E a questão 3 ali, ela responde a mesma coisa que a Liliane, né? Já que ela é uma Sandrolete também, e ela pede para entrevistar a Sandrolete. No final do ano, então, podemos ver isso. Vamos entrevistar a Sandroletes. Depois, a terceira aqui é a Mariana. Se eu não me engano, Mariana da 302. A Mariana pede para falar aqui das pérolas, né? Da sala de aula, né? Bom, aí as pérolas faladas na sala de aula, eu posso usar exemplos principalmente da tua turma, né, Mariana? A tua turma tem bastante pérolas para contar. E, inclusive, bom, nem vou falar de um vídeo que foi feito aí, que foi baseado em fatos reais. A 2 ali, ela responde então, qual a sua inspiração para continuar fazendo os vídeos? Meu canal agora não é novidade para ninguém, porque eu já fiz vídeos falando sobre isso, e é um canal monetizado. Há pouco tempo eu acabei recebendo o primeiro pagamento do YouTube, mas não é o motivo principal, porque rende muito pouco. Meu canal eu ainda considero que seja um canal pequeno, mas eu gosto de fazer vídeos. Eu gosto de gravar, eu gosto de criar os roteiros, eu gosto de editar, né? Então isso é uma coisa que me dá prazer, não deixa de ser um hobby. Então essa é a minha inspiração para continuar fazendo os vídeos, né? E a terceira ali é a pessoa que ela gostaria que fosse entrevistada, de novo, o professor Guilherme. Olha aí, professor Guilherme, só nessas 12 pessoas aí já tem 2 pessoas pedindo, uma do ensino médio e outra do técnico, que eu faça uma entrevista contigo. Então, novamente te convido aqui para participar de uma entrevista no Café com o Professor Viegas. A terceira aqui, de novo, a Júlia. A mesma Júlia. Não sei. A Júlia pede aqui na 1 para falar sobre as Sandroletes no vídeo. Podemos pensar nisso também. O problema só, né, Júlia, que essa brincadeira das Sandroletes aí eu tenho que explicar no vídeo, porque como é uma coisa local da nossa escola, uma brincadeira da turma lá, então, talvez as pessoas não entendam. Então tem que arrumar um jeito aí de pensar de como explicar a brincadeira. Na questão 2, ela me pergunta como foi que escolheu ser professor de matemática. Bom, aí eu preciso realmente de fazer um vídeo só sobre isso para contar a minha história. Porque não foi tão simples assim, não, eu decidi ser professor de matemática, né? Tem toda uma história por trás disso, né? A princípio eu não iria ser professor de matemática e acabei sendo, então eu tenho uma história aí que dá um vídeo para explicar sobre isso, né? E a 3, ela pede para entrevistar a professora queridinha. Quem é da escola sabe quem é a professora queridinha. Inclusive, eu já falei, né, no personagem da professora queridinha, mas só que eu já convidei várias vezes ela para fazer entrevista e ela não quer. Então, assim, se vocês querem muito, e vários alunos já me pediram, né, sugiro que façam um abaixo-assinado e entreguem para a professora queridinha dar uma entrevista para o professor Viegas. Está convidada, professora queridinha.
Vamos para o próximo. Luiz Gabriel. Esse aqui ele fez. Eu ainda coloquei assim: não coloque seu nome completo, né? Apesar de eu ter dito o sobrenome da Júlia ali. Que Luiz Gabriel de Souza Gubes. Tá? E ele responde aqui na primeira: ele quer que faça um vídeo de sátira, ele fazendo bagunça, né? Que ele libera a imagem dele. KKKKK. É, só bagunça. Tudo bem, Luiz. Eu posso fazer, né? O vídeo, né? Tu liberou a imagem, mas não é bem assim, né? Eu não posso fazer uma coisa tão específica. Mas pode só fazer baseado em fatos reais. E com certeza, né? Dá um bom material aí para vídeos muito cômicos, né? Essas situações aí, né? A2, então, ele responde, né, que eu poderia fazer um cafezão todo final do mês, né? KKKKK. De novo. Podemos fazer, é só combinar, nós podemos fazer assim. E a 3, inclusive, podemos fazer um vídeo, nós fazendo um super cafezão. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A 3 aqui, ele diz que gostaria que ele mesmo, modesto, ele é bem modesto, que ele gostaria de ser entrevistado, né? Então também, né, todo mundo quer ser entrevistado. Podemos pensar também nisso, né? Vale as mesmas coisas que eu falei para as outras situações, né? Preciso da autorização dos pais para entrevistar os menores de idade. O próximo aqui é a Águida, professora Águida, né? Vice-diretora da nossa escola, que inclusive também tem entrevistas dela no Café com o Professor Viegas. Eu vou deixar o link no card desse vídeo aqui em cima, em algum lugar. E também posso deixar na descrição para quem quiser assistir. São entrevistas muito boas da professora Águida. A professora Águida pediu para mim fazer ali sobre os alunos não tirarem os picotes das folhas de caderno. Até eu me esqueci, Águida, desse termo, picotes, né? Que ela botou aqui, muito irritante de veras, por sinal. Né? Mas sem saber, Águida, tu pode até pensar assim, né? Ele foi rápido e fez o vídeo sobre o que eu tinha pedido, né? Mas sem saber, eu fiz aquele vídeo, eu já tinha feito aquele vídeo, estava pronto, faltava só editar, e aí tu me comentou isso aí, deu certinho, né? Eu fiz um vídeo, né? Foi o meu último vídeo, falando sobre como os alunos então estão entregando os trabalhos. E uma das situações na sátira era essa. De que eles não tiram os picotinhos de papel muito irritante que ficam na folha, né? Então, Águida, essa tua sugestão já foi muito boa, por sinal, mas eu acabei já fazendo um vídeo. A questão 2 aí. O que você perguntaria para o professor Viegas, né, que pode ser respondido em um dos vídeos? Por que não fazemos um ritual de despedida das chamadas de papel? Se eu te contar, Águida, que eu tô pensando num vídeo bem maluco, eu só tenho medo é que me prendam. Mas eu tô com um vídeo na cabeça aí de o que fazer com as folhas de chamada em papel que eu tenho guardado. Não sei. Já que eu não vou usar mais, porque eu também já comentei que eu fiz um vídeo aí, até vários vídeos, sobre o aplicativo Escola RS, que é onde a gente faz a chamada e que não precisa mais do papel. Então eu fiquei pensando, né, uma maldade aí, que eu posso fazer um vídeo mostrando o que eu vou fazer com as folhas de caderno de chamada que eu tenho impressa e que eu não vou usar mais. Então, eu tô pensando no ritual, né? Inclusive com a dança da chuva. 13. Quem você gostaria que fosse entrevistado pelo professor Viegas? A professora Carla, antiga professora de Química da escola. Bom, professora Carla, Águida, eu não tenho contato com ela. Se tu puder me passar, eu não tenho mais contato nenhum com ela, nem nas redes sociais e tal, mas seria, eu acho, uma entrevista muito interessante. A professora Carla é uma professora muito legal e tenho certeza que ela teria muitas histórias interessantes para contar. Juliana Fusilini. A Juliana também, né, fez questão de colocar o sobrenome dela, né? Então entendi que ela não tem problema de falar que é ela. A Juliana é da turma 101, né, que são meus alunos atualmente no turno da manhã. A primeira aqui, então, resposta que ela dá é: coisas que mais gosta nos teus alunos. Posso, então, fazer um vídeo sobre isso, de coisas que eu mais gosto, né? Mas já para de antemão já dizer, eu acho que a parte afetiva, né, é uma parte muito legal que tem da gente tratar com os alunos, né? Tem alunos que ficam muito amigos da gente. Isso é muito legal. É uma boa ideia, Juliana. Vou pensar num vídeo sobre isso. A questão 2 aqui, a Juliana, ela
ela faz várias perguntas, foi a pessoa que mais colocou perguntas e muito bem elaboradas, Juliana, parabéns. Eu te falei isso pessoalmente, mas deixo aqui registrado no vídeo que eu achei as perguntas muito legais. Então a primeira aqui que ela coloca é assim, ó, por que escolheu ser professor de matemática? Então isso a Júlia já perguntou também, né? Vamos fazer um vídeo respondendo sobre isso. Alguém da tua família foi professor? Foi e tem muitos que são ainda, assim como eu. Eu tenho a professora, a minha tia Beloni Viegas, que foi professora de Química durante muitos anos e foi diretora também durante muitos anos, acho que supervisora também, e é um belo exemplo, né? Foi um belo exemplo para mim. Inclusive ela teve a mesma situação que eu tenho atualmente, que é dar aula para o próprio filho dela, para mais de um dos filhos dela. Eu tive aula na engenharia com meu primo, né, em 2º grau, também professor do curso de engenharia, também muito legal, uma inspiração muito boa, era um ótimo professor. Eu tenho um irmão que foi professor de informática, eu tenho uma irmã que é professora das séries iniciais, eu tenho uma cunhada que é professora das séries iniciais, eu tenho um cunhado que é professor do curso técnico também, da aula de informática. Então, assim, professor na família é o que não falta, né? Tenho uma cunhada também que está fazendo magistério. Então, assim, a família tem bastante professor, né? O que mais tem na nossa família é professor. Tu tinha facilidade em matemática na tua época de escola? Eu sempre gostei muito de matemática, né? Então, eu sempre tive uma certa facilidade, né? Então, de repente, posso também fazer, né, um vídeo mais detalhado sobre isso. Quais eram tuas opções de profissões? Nisso entra na explicação que eu falei que eu vou fazer um vídeo explicando por que eu resolvi ser professor de matemática, né? Mas, basicamente, a princípio, eu queria trabalhar na área agrícola. Então, eu fiz técnico agropecuário, depois fiz engenharia agrícola e depois é que eu fui fazer matemática. Então, a minha opção no início não era a área de educação. Quando tu era adolescente, já sabia o que queria fazer da vida? Sei. Eu sempre fui muito decidido e é uma coisa que eu estranho hoje que o pessoal não é, né? O pessoal tá no 3º ano, às vezes, e não decidiu o que quer. Eu converso muito com os alunos do 3º ano e pergunto, e o pessoal muito indeciso ainda. Eu, quando estava na 8ª série, eu já estava decidido que eu ia fazer um curso técnico. Na minha época tinha muito curso técnico integrado, né? Hoje tem essa história do pós-médio, né? Então o pessoal faz o médio e depois faz o pós-médio, né? E eu não, eu fiz o curso técnico junto, que era integrado. Então eu já tinha na minha cabeça fazer o curso técnico agrícola, porque eu gostei. Tinha uma disciplina que era técnicas agrícolas, antigamente no ensino fundamental, e eu gostei e achei que seria interessante fazer técnico agropecuário. Meu pai sempre me deu conselho, ele era técnico mecânico e na hora do aperto ninguém come parafuso, então trabalhar com a área agrícola seria interessante por causa disso. E depois que eu fiz o técnico em agropecuário, eu decidi fazer engenharia agrícola. Então vou fazer um vídeo uma hora comentando, fazendo detalhadamente sobre isso. E ela aqui então pede para entrevistar a professora Ninfa. Outras pessoas já me pediram até pessoalmente também para entrevistar a professora Ninfa. Inclusive, Juliana, o final do ano passado já estava tudo acertado. Era a última pessoa que faltava para me entrevistar era a professora Ninfa. Não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas acabou não dando tempo. A gente saiu de férias e eu não consegui entrevistar ela. Eu vou ter que arrumar tempo pra encaixar todo mundo nessas entrevistas aí no final do ano. Mas é uma entrevista interessante, eu quero mostrar lá a sala de artes dela, que tá bem legal, né? Peço então que as pessoas que seguem o meu canal também, que respondem, eu vou colocar sempre agora o link ali do feedback com o professor Viegas. É um formulário com 3 perguntas, né, essas 3 perguntas que eu coloquei aí, e eu peço que o pessoal participe para mim poder produzir outros vídeos respondendo as perguntas das pessoas, né, não só dos meus seguidores, mas também dos meus alunos, das pessoas que convivem comigo, dos meus amigos nas redes sociais, que colaborem, né, respondendo as perguntas para ter outras edições desse novo quadro, que é respondendo as perguntas do Google Formulário, feedback com o professor Viegas. Até a próxima. Obrigado.